Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Que a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a sua família, meu irmão, minha irmã, que todos sejamos abençoados neste momento de reflexão na palavra do Senhor. Nós iniciamos na quarta-feira uma reflexão no livro de Hebreus, capítulo 11, e nós vamos continuar algumas reflexões pensando nos heróis da fé, nos exemplos, nos ensinos que eles nos deixaram. E hoje nós vamos ler o versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus, onde diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A Bíblia nos mostra nesse texto, e também em Gênesis, temos um amplo relato sobre a vida de Noé. Homem de Deus, homem íntegro, homem fiel ao Senhor, que à semelhança de Enoque andava com Deus, tinha intimidade com o Senhor. Mas eu quero destacar nesta hora alguns resultados, ou podemos dizer, alguns exemplos que podemos aprender com Noé. Primeiro, de estar atento àquilo que Deus fala. Noé nos ensina, pelo seu exemplo, que os nossos ouvidos precisam estar abertos para o Senhor, o nosso coração sensível à voz do Senhor. Noé não era apenas um homem religioso, mas ele ouvia Deus falar com ele, ele ouviu as instruções do Senhor e ele agiu de acordo com aquilo que Deus lhe mostrou que deveria fazer. Por mais absurdo que possa ter parecido, até mesmo aos olhos de Noé, ele esteve atento e ele sabia que aquilo vinha de Deus, que era Deus que havia falado com ele e, portanto, ele poderia agir e deveria agir em consonância com a vontade do Senhor. Nós também precisamos ter intimidade com o Senhor e que você possa ler na palavra do Senhor e ouvir a voz através da palavra, que não seja apenas uma leitura como se fosse um livro, que você possa ler a Bíblia e orar em seu coração dizendo: Senhor, fale comigo, dá-me um coração sensível à tua voz, fale comigo através da natureza, fale comigo através da linguagem da situação ou das circunstâncias. Deus fala conosco, mas o nosso coração precisa estar atento, precisamos ouvir. Por isso Deus fala lá em Isaías 55, ele dizendo: ouvi-me e a vossa alma viverá, e vos deleitareis com finos manjares. A bênção do Senhor está sobre aqueles que dão ouvidos à voz do Senhor. Mas Noé também obteve bom testemunho, entrou na galeria dos heróis da fé, porque além de ouvir a voz do Senhor, diz o texto que, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Noé se esforçou, se dedicou naquilo que Deus havia lhe dito, mas o texto mostra que havia uma ênfase na salvação da sua família. Eu e você precisamos orar pela salvação do mundo, e nós queremos que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, porque esta é a vontade do Senhor. Mas nós precisamos, antes de tudo, dedicar o nosso esforço para a salvação dos que são da nossa casa, da nossa família. Por isso, a nossa fé precisa ser vivida, testemunhada no contexto da família. Não podemos ser apenas religiosos de nome, ou que a nossa fé seja abstrata, que nós falamos, não, nós cremos em Deus, mas ela precisa se manifestar no contexto da família.
E nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, a nossa geração tem o desafio de viver e manifestar a fé no contexto da família. Não estamos nos reunindo presencialmente no templo, mas em nossa casa, em nossos lares. Os cultos precisam ser mantidos e a fé manifesta, e assim a nossa família abençoada. O apóstolo Pedro nos diz que toda a família é santificada, ou seja, é abençoada por aqueles que creem no Senhor e vivem no contexto da família esta fé. E o texto continua e diz que Noé construiu a arca da salvação e pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé proclamava a justiça de Deus, o juízo de Deus que estava por vir. O apóstolo Pedro nos escreve dizendo que enquanto ele estava obedecendo a Deus na construção da arca, ele proclamou o juízo, a justiça de Deus, ou seja, era um pregador, alguém que proclamava aquilo que havia recebido da parte do Senhor. Nós também precisamos proclamar as boas novas de salvação. Nós precisamos ser o bom perfume de Cristo por onde quer que andemos, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. No caso de Noé, a Bíblia nos diz e nos mostra que as pessoas não creram. E também quando nós proclamamos, alguns não creem, mas outros chegam ao conhecimento da verdade. Mas somos cheiro de vida para aqueles que creem e cheiro de morte, de condenação, anunciando o juízo para aqueles que rejeitam, que não querem a salvação. Mas nós precisamos, pela fé, manifestar a palavra do Senhor através do nosso viver. Que Deus nos abençoe e vamos orar mais uma vez neste momento. Quero colocar a sua vida também na presença do Senhor. Pai eterno, muito obrigado pelo exemplo que temos, exemplo de fé também na vida de Noé. Ajude-nos, Senhor, também ter um coração sensível à tua voz, que possamos ter uma dedicação com a nossa família, com a nossa casa e proclamar a tua justiça, a tua vontade até os confins da terra. Abençoe cada irmão no seu lar, que a tua bênção esteja sobre todos e que a glória do Senhor se manifeste sobre a vida de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.